Nós estamos juntos com você. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Papo Sintonia, mais um assunto do seu interesse, agregando informação, mais consciência e agora também um dos pilares do nosso programa, comportamento saudável, seguro e sustentável. E quem nos ajuda a transformar você em uma pessoa mais consciente daquilo que você faz é o Rodrigo Vieira. Ele que é técnico em segurança do trabalho, extensão e higiene ocupacional e instrutor de normas regulamentadoras. Está aqui com a gente para falar do Abril Verde, conscientização sobre a importância da segurança e da saúde no ambiente do trabalho. Será que estamos conscientes mesmo disso, Rodrigo? Bom dia, né? Bom dia, Patrícia, bom dia a todos os participantes. Estamos evoluindo para essa conscientização. Abril Verde é um mês muito importante para o segmento da segurança e da saúde do trabalhador, né? É um mês onde nós comemoramos... É o mês onde nós comemoramos o dia 28 de abril, né, em memória das vítimas de acidente do trabalho, uma data a qual poderíamos celebrar de uma forma mais consciente, né, diminuindo os dados estatísticos de acidente do trabalho. Nós temos inúmeros acidentes de trabalhos registrados, né, e inúmeros trabalhadores afastados decorrente desses acidentes. Alguns trabalhadores tiveram a sua vida, né, ceifada com esse acidente, então vieram a óbito, acidentes de óbito imediato, e nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho da importância do profissional em segurança e saúde do trabalho em todos os ambientes de trabalho, né? Hoje, o profissional de segurança e saúde do trabalho, ele tem um leque de atribuições que ele garante segurança, ele garante saúde, ele garante qualidade para a empresa. O empregador, né, os gestores, eles precisam enxergar que esse profissional é indispensável, independente de obrigatoriedade das normas regulamentadoras, e aqui eu cito a NR4, né, que é o SESMIT, é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, mas todo empregador precisa zelar pelo seu funcionário, né? É o bem maior da empresa, é quem produz para a empresa. Então, esse funcionário, ele tem que ter uma atenção especial na percepção de riscos, né? Então, o profissional de segurança e saúde do trabalho, ele tem uma rotina diária em manter a empresa sem nenhum registro de acidente, capacitando, orientando, instruindo como utilizar os equipamentos de proteção individual, praticando a proteção coletiva. E ontem me chamou muito a atenção, né, a comunicação não violenta aqui comentada, né? Então, as empresas precisam ter essa comunicação para que elas saiam de uma margem de empresa tóxica, uma empresa que adoece o trabalhador, uma empresa que não dá o prazer para que o trabalhador acorde e enfrente toda a batalha para chegar nela e produzir. Então, o profissional de segurança, ele realiza o diálogo diário de segurança, que é o DDS. E algumas empresas, elas ainda são resistentes. O que seria esse diálogo na prática? O diálogo diário de segurança é antes do início de todas as jornadas, seja em qualquer ambiente de trabalho, o profissional de segurança ele faz uma abordagem dos riscos de cada atividade que vai estar exposto, né? Vamos levar em consideração aqui, vou dar um exemplo, um supermercado, por exemplo, que tem nos seus dias iniciais do mês uma movimentação contínua de pessoas que vão lá para poder fazer as suas compras, e os seus funcionários às vezes se dedicam uma carga maior ainda, laborando horas extras. Então você tem que preparar esse trabalhador para enfrentar essa jornada, né? Nós temos que
despertar nesses trabalhadores a importância da segurança dele, a importância da saúde dele, né? Imagina em um supermercado de grande porte ou até de pequeno porte, onde você movimenta cargas, onde você pode ter uma paleteira, você pode ter uma empilhadeira transitando junto com o cliente, sem nenhuma sinalização de segurança, sem nenhum controle, por um profissional que não está capacitado, por um profissional que não escuta segurança todos os dias. A probabilidade e o índice de acidente vai elevar, sem contar o estresse laboral, né, que essa comunicação traz. O DDS, ele traz uma comunicação não violenta. O DDS, ele desperta a importância do trabalhador, a responsabilidade do trabalhador para que a empresa possa produzir com qualidade. Então, o diálogo diário de segurança é uma ferramenta indispensável na primeira hora da empresa. Isso é norma, talento, ou seja, é aquele diálogo mesmo, é reunir os funcionários e ter esse diálogo. Mas quem coloca isso na prática? Você tem conhecimento de que empresas e qual é o resultado daquelas empresas que aplicam, de fato, essa norma desse diálogo? Excelente, né? excelente. E daquelas que não fazem. Que tipo de respostas e resultados elas estão tendo? Nós temos alguns segmentos, né, que aplicam uma gestão de segurança e as evidências de acidentes desse segmento são bem controladas, né? Vamos citar aqui alguns exemplos, vamos citar aqui a construção civil, por exemplo. A indústria da construção, ela tem uma rotatividade de atividades em fração de minutos, que varia em torno de 10 a 20 atividades ao mesmo tempo, com diversos profissionais envolvidos. Então, algumas empresas, né, alguns profissionais de segurança, eles trabalham na política da empresa com a inserção desse diálogo, porque com a resistência da empresa no fator produção, 15 minutos que se fale de segurança, fica parecendo que está perdendo uma produção de 15 minutos, né? Então, o profissional de segurança, ele precisa implantar isso na empresa, falar com o empregador, falar com o gestor, a importância desse momento. É uma segunda-feira que você pega o trabalhador um pouco cansado do final de semana, ele foi a uma prática esportiva, ou ele foi a um show, ou ele foi a um evento religioso, e ele volta meio que disperso para trabalhar, ou ele tem um problema pessoal e ele volta meio que disperso. Então, esse trabalhador, ele pode elevar esse índice de acidente na primeira hora de trabalho, e esse acidente pode agravar a rotina da empresa, pode agravar a produção da empresa. Citar um exemplo muito recente, tivemos a semana passada no bairro de Pernambué, se não me falha a memória, um trabalhador que ficou com as pernas presas, soterrada, 8 horas de relógio para ter o resgate. Olha quantas horas essa empresa parou de produzir. Olha a produção dessa empresa durante esse resgate. 0. Porque a atenção se voltou para a vida do trabalhador. Mas existem medidas de segurança, tanto nas normas regulamentadoras 18, quanto nas normas regulamentadoras 6, para que se trabalhe com evidências de segurança, com equipamentos que protejam a escavação, que garantam a qualidade do serviço e a segurança do bem maior da empresa, que é o trabalhador. Então, esse diálogo diário de segurança, ele é uma ferramenta que você, empregador, você, gestor, que está aqui nos ouvindo agora, você, profissional de segurança, que não consegue implantar isso na sua empresa, conversem, mostre o resultado desse diálogo diário de segurança. É extremamente importante. E isso quebra também aquele profissional muito experiente, de 10 anos, de 15 anos, que já tem uma rotina traçada e que nunca vai acontecer comigo, né? Tivemos alguns eventos e muitas vezes é resistente, né? Desculpa, Rodrigo. Sim. Trazer, chegou agora, não sabe nada, saiu agora da faculdade, nem trocou as fraldas, já quer mandar em mim. Gente, essa abertura, né? E nós estamos falando de uma ferramenta tão simples, a gente não está falando de nenhum software, de nenhuma máquina que tem que trazer de fora, cara. Nós estamos falando de diálogo, nós estamos falando de comunicação.
de uma comunicação que pode salvar vidas, aumentar a produtividade. E aí alguém fica sempre esperando, mas conclua o que você ia dizer, mas também acrescente isso aí, fica sempre esperando do técnico de segurança, que ele que é o responsável encarregado tem que falar. Mas eu, como colaborador, às vezes estou vendo que o meu colega está numa situação de risco, e é o jeito de chegar até ele, de falar e de trazer essa informação. Então, esse diálogo diário de segurança, gente, isso deveria estar em todas as empresas. Isso é uma ferramenta importante, é como você citou, não precisa tecnologia, não precisa grandes investimentos, você vai investir em um bom profissional de segurança e do trabalho, né? Tem diversos exemplos de pessoas que têm 8 meses atuando, pessoas que têm 1 ano atuando e disse, olha, que resultado maravilhoso estou tendo. No início eram 80 colaboradores, só queriam participar 10. No segundo DDS, no segundo diálogo, estava lotado o auditório, seja a área de vivência, seja o pátio da empresa, né? Então, essa é uma ferramenta indispensável na vida da empresa, para que a empresa possa produzir com segurança, né? A empresa, quando ela tem um acidente declarado e um acidente acontecido, ela perde essa produtividade. É necessário que o profissional de segurança, na figura também do empregador, faça a comunicação do acidente do trabalho. Hoje é um documento extremamente essencial, é um documento ligado ao e-social, onde o INSS vai receber essa informação do acidente, vai elevar os dados estatísticos desse acidente, quebra a margem de prevenção da empresa, sangra o número de acidentes da empresa. Então, não tem coisa melhor do que você iniciar uma atividade, finalizar uma atividade, olhar para todos os seus funcionários no final do dia, todos com integridade física preservada, satisfeito com aquilo que produziu, os resultados da empresa, a norma regulamentadora, nós temos 38 normas para cuidar de saúde e segurança do trabalho. E uma das normas que tem chamado muito a atenção é a NR17, que é a ergonomia, que mexe com a condição de trabalho e o fator psicofisiológico do trabalhador, né? Nós já tivemos diversos exemplos de trabalhadores que laboram em quiosque, por exemplo, quiosque de shopping ou de centro empresarial, e nós somos consumidores e vamos a esses ambientes. E às vezes ficamos irritados com a fila porque só tem um colaborador. E esse um colaborador, ele tem necessidades psicofisiológicas, não espera a hora que dá vontade, ele precisa realizar as necessidades dele. E eles são oprimidos a abandonar aquele ambiente, né? Eles não podem sair daquele ambiente porque só tem um colaborador. Imagina a mente desse colaborador como não fica no final do dia, como não labora essa atividade. Então, a norma NR17, que trata desse fator ergonômico, ela cuida da saúde mental desses trabalhadores, né? Pessoas que trabalham com vendas, que têm que bater metas, e chega ao final do mês, a meta está muito distante, como fica laborar a mente dessa pessoa? Então, o profissional de segurança e saúde do trabalho, ele é responsável para trazer uma dinâmica para esses colaboradores, para que eles não adoeçam. Eu tenho alguns registros de colaboradores que entraram com a saúde mental perfeita, hoje estão vivendo à base de antidepressivos, estão vivendo à base de medicamentos para controlar o estresse, para controlar o ânimo, né? Então, essa qualidade de trabalho é importante que o profissional de segurança e saúde realize em todos os segmentos das empresas. Ouvindo você falar assim, eu fico pensando, e como é que nós estamos? Será que tem dados, né? O Rodrigo que trabalha na instituição, num curso, inclusive, de segurança do trabalho, mas será que existem pessoas preocupadas com isso, órgãos públicos preocupados com isso no momento? Dados, você trouxe um dado, né, de um profissional que entrou saudável, depois de uma jornada, de um tempo no trabalho, hoje está sendo mantido à base de antidepressivos. E quantas pessoas vão para o álcool, vão para as drogas, vão para o burnout, vão para o suicídio?
por conta do trabalho. O trabalho não precisa ser um peso, não é para ser. É um lugar ali de troca, de aprendizado também, de produtividade, mas não é um lugar onde um enriquece e outro adoece. Tem alguma coisa errada nisso. E quem está lidando com isso, cuidando, o Rodrigo é uma pessoa comprometida aqui com esse assunto, e nós precisamos ser, porque a vida familiar, eu fico pensando assim, a vida familiar não está fácil para ninguém, gente. Nós estamos vivendo do ponto de vista global, né, Rodrigo? Se a gente olha, o mundo está literalmente em guerra. Antigamente a gente dizia, o mundo está em guerra. Estamos vivendo uma guerra, ninguém entende. Hoje não. Hoje é literalmente, nós estamos vivendo conflitos em guerra. Há uma energia de guerra, de violência. Quando você chega em casa, às vezes o descompasso familiar também, filho que não se entende com o pai, e aí você pega esse movimento externo do mundo, mas que também nos atinge, familiar, e vai para o trabalho, e se lá dentro é outro desafio, que pessoa fica bem numa situação dessa? Então, pelo menos no trabalho, a gente precisa chegar no trabalho e ali ser algo bom. Ter qualidade, ter conforto, ter respeito. Né? Pois é. Eu sempre coloco em temas de diálogo diário de segurança para os colaboradores. O que é que tem depois desse laborar? O que é que tem depois do trabalho para você? O que é que você vai fazer depois do trabalho? Vai brincar de bola com o filho? Vai tomar um café com a esposa? Vai sentar em família para assistir? Imagina que você sai para trabalhar e na primeira hora se acidenta, tem uma mutilação de dedos e precisa ir ao hospital e ficar internado. Como vai ser o abraço quando chegar em casa depois de alguns dias? Então, esse ambiente, ele precisa realmente de uma atenção, né? E eu sempre também coloco em prática, é muito importante esse Abril Verde, como é muito importante o Setembro Amarelo, por exemplo, do suicídio, né? O Outubro Rosa, o Novembro Azul, mas que a gente possa praticar isso todos os dias, não ficar em evidência apenas naquele período do mês. Então, segurança é para ser praticada todos os dias. Tivemos agora uma grande ação dos órgãos fiscalizadores em alguns empreendimentos que estão realizando reforma de fachada de edifícios, onde o trabalho em altura coloca em risco evidente aquele trabalhador. Uma queda de um pavimento com mais de 10 metros, a probabilidade de vida para aquele trabalhador que não usa os EPIs, os EPCs, é praticamente zero. E nós temos vários relatos aqui em Salvador de quedas de edifícios, queda de pintor, queda de eletricista, por não estarem sendo observados pelo profissional de segurança. E o empreiteiro e o empregador, eles ganham esses contratos, eles faturam com esses contratos, mas eles não têm a percepção do risco para que ele contrate um profissional de segurança e saúde do trabalho e esteja ali todos os dias verificando como é que está o sistema de ancoragem, sistema de amarração, qualidade de cordas, qualidade dos equipamentos, trava-queda, se o funcionário ele usa o EPI, porque também o trabalhador ele é resistente, o trabalhador tem uma resistência para o equipamento de proteção individual. Imagina realizar um trabalho em altura, com capacete, com máscara, com óculos, para poder você não sofrer na sua saúde, decorrente dos riscos químicos que a pintura nos oferta, né? Então, é desconfortável, mas é extremamente importante o uso do equipamento de proteção individual, né? Então, que a gente possa entender que todo empregador, todo gestor, ele precisa ouvir o seu profissional de segurança e saúde do trabalho para que a empresa tenha qualidade. E que as empresas realmente contratem esses profissionais. Eu mesmo conheço pessoas que fizeram o curso, capacitaram, mas às vezes não encontra o trabalho, o emprego. Acho que não é importante, só vai dar importância a esse profissional, infelizmente, quando tiver que remediar e não ter feito esse investimento em prevenir. Então, esses programas de gerenciamento de riscos ocupacionais, o que é isso, como isso se aplica às empresas? Bom, a norma regulamentadora 01 sofreu uma grande atualização e ela passou a ser disposições gerais, onde ela cuida de toda a parte de requisitos e diretrizes para a segurança e saúde do trabalho, mas também ela constitui um programa de gerenciamento de risco. Esse programa ele é obrigatório que seja elaborado dentro da empresa. É através desse programa que nós
conseguimos transmitir o inventário de risco das atividades. É através desse programa que nós criamos um plano de ação para que a gente possa atuar com esses riscos e garantir a segurança. É através desse programa que a empresa também ela se cobre a nível de fiscalização, porque é obrigatório, e o profissional precisa entender isso também, elaborar o programa de gerenciamento de risco, classificar as atividades, classificar as funções, criar os grupos homogêneos de exposição para que possa ser tratado. Um risco muito predominante em todos os ambientes de trabalho é o ruído. E o ruído, ele causa a perda auditiva induzida pelo ruído, que é irreversível. Nossa. Então, uma vez que você adquire uma perda, o que você tem que realizar é o auxílio do aparelho auditivo que você vai passar a usar o resto da sua vida. Pelo simples fato de não proteger a sua audição com o protetor auditivo. Então a gente fala muitas vezes de acidente, mas muitas vezes foi algo que não foi visto risco, que aquilo iminente de aquilo acontecer, e foram tomadas medidas necessárias, cabíveis, para que aquilo não acontecesse. E depois, sem prevenção, risco, né? E acontece aí o sinistro dentro do trabalho. Então, análise preliminar de risco, isso é importante, né? Muito importante. A análise preliminar de risco, ela traz um critério minucioso da atividade. Então, vai começar uma atividade. Iniciei o dia elaborando e aí vamos ter uma atividade. O profissional de segurança e saúde do trabalho, juntamente com as engenharias, com as produções, com os encarregados, eles têm que estar num pé do serviço, gerenciando essa análise preliminar de risco. Por quê? É através dessa análise que nós vamos identificar a realidade da atividade. E nós sabemos que nem tudo é perfeito. Então, de repente, você vai lá fazer uma análise preliminar de risco para um trabalho em altura, por exemplo, e você verifica que o trabalhador não tem o cinto, tipo paraquedista, para ser utilizado, com talabarte duplo. E você coloca na análise preliminar de risco que existe a inexistência desse equipamento de proteção individual. E aí vem o grande debate agora dessa análise. A atividade acontece, a atividade não acontece, o gestor, o empregador vai comprar o cinto agora, então aguarda o cinto chegar para fazer a atividade. Não, vamos fazer sem o cinto, então se vai realizar essa atividade de forma inconforme, essa análise preliminar de risco, ela tem que descrever a realidade da atividade, para que a gente também possa assegurar os princípios legais para o trabalhador no direito de recusa, de ele não executar essa atividade e colocar em risco grave e eminente a vida dele. Então, esse documento é importantíssimo. Gente, vocês viram quantas coisas aqui numa breve entrevista. Nós estamos celebrando com você o Abril Verde, que é o mês de conscientização sobre a questão da segurança do trabalho. Logo mais teremos o mês de maio, que é o mês do trabalhador, o dia do trabalho, nosso feriado. Então, falar sobre isso é algo importante, não só aqui, nessa pauta do programa Sintonia, sempre estaremos falando sobre segurança, esse é um dos pilares. A partir de então, desde que tomamos conhecimento, muitas vezes a gente não sabe que existem essas normas, e para tudo, para a nossa casa, para o trabalho, não só no ambiente de trabalho, na nossa vida, e nós colocamos isso como prioridade aqui, para ajudar você a viver melhor, com mais segurança e adotar um comportamento seguro, que isso é o mais importante. Então, Rodrigo, suas considerações finais, o mês acaba, abril acaba, está quase acabando, mas a consciência da importância da segurança, das normas, continua. Então, deixa aí a sua mensagem final que você diria para os trabalhadores, gestores, nesses 12 minutos que você teria. Bom, queria conscientizar você, primeiro, profissional da área de segurança do trabalho. Eu sei que tem excelentes profissionais, né? Não deixem de praticar, não deixem de cultivar essa semente da prevenção dentro da sua empresa. Queria pedir a vocês, empregadores, empresários, gestores, que vocês parassem um pouco para escutar o profissional da área de segurança e saúde do trabalho e ver o quanto ele é importante na saúde da sua empresa, o quanto você vai ganhar com esse profissional na sua empresa, né? E queria chamar a sua atenção, trabalhador. Você é o bem maior de qualquer empresa. Não tem nada mais valioso do que o trabalhador no dia a dia de uma empresa, porque se você não aparecer, trabalhador, ela não produz, ela não ganha, ela não fatura, ela não aparece para o mundo. Então,
preserve a sua vida, garanta a sua segurança, pratique a sua segurança. Existe um bem maior que é chamado de vida, e vida não tem valor financeiro, não se compra. Você pode ganhar milhões, mas a sua vida, ela é única. Então, fica uma mensagem de que vamos praticar o verde, que é a cor da segurança, da prevenção, durante todo o ano, né? Durante todo o ano, pratique o verde, levante essa bandeira da prevenção, e que a gente possa, no final de 2024, ter números reduzidos. Rapidinho, em 2023 foram mais de 22 mil acidentes do trabalho registrados. Então fica essa mensagem aqui, que a prevenção seja algo muito importante da sua vida, e eu estou aqui à disposição para poder cuidar da sua saúde e da sua segurança. Que coisa linda, né? Poder ouvir isso. Muito obrigada, Rodrigo. Parabéns pelo seu trabalho, né? Por todos aqueles que se dedicam à segurança. Então, estamos aqui fazendo a nossa parte, levando informação, conscientização. Mas é importante que você, trabalhador, no seu lugar de trabalho, se respeite, considere a sua vida, se ame, e com diálogo, com conversa assertiva, é possível fazer a diferença. Não pense, não vou falar nada porque não vai mudar. Se você pensa dessa forma e não muda, nada muda. Comece a você fazer esse movimento. Estamos fazendo o nosso com o quadro Comportamento Seguro, Saudável e Responsável aqui no programa Em Sintonia. Espero que você tenha gostado, Rodrigo. Volte então até maio com mais uma entrevista com você. Tá? Estamos juntos, pois é, minha gente, programa recheado de informação nesse dia com você, com muitas orientações que vão te ajudar aí no seu dia a dia. E agora, o meu papo aqui no Papo Sintonia é com a Michele Holanda. Ela é diretora-geral da DIPA, biomédica com MBA em Gestão Pública. Vamos falar sobre a saúde do pet. Sempre também nós temos o conceito aqui de saúde única. Integramos saúde humana, mas também estamos pensando na saúde animal. A importância da castração animal. Nos ajude a entender, Michele. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Patrícia. Pois é, seja bem-vinda à DIPA, né? Para quem não conhece o que é a DIPA, explica aí para a gente que serviço é esse. Então, a DIPA é uma diretoria de promoção à saúde e proteção animal. Nós fazemos parte aqui do município de Salvador, né, da gestão do município. Primeiramente, quero agradecer a você pela oportunidade, né, da gente estar trazendo a pauta PET. Hoje é um cenário que realmente é bem vislumbrado, né, a questão PET nas famílias. Então, falar sobre castração, falar sobre o animal, é justamente como você trouxe aí, falar sobre saúde única. Exatamente. Então, dentro dessa saúde animal, hoje o nosso recorte é para a castração. Então, é um momento de orientação aqui para nosso ouvinte. Então, explica para a gente a importância da castração animal para que ele possa ter saúde, bem-estar, para quando ela é indicada, né? Em que momento ela é indicada? Joia. Hoje a gente tem a castração inicialmente, né, como uma forma de controle populacional. Então, em relação a animais errantes, a gente utiliza o mecanismo da castração como uma forma de diminuição dessa superpopulação de cães e gatos, justamente para evitarmos a questão de proliferação desses animais de rua aqui no nosso município. Fora isso, a gente vem trazer a castração como uma forma de desmistificação. Então, ela é um mecanismo necessário para prevenções de doenças, justamente nesse âmbito PET, né? Então, a gente tem a castração como uma forma de prevenir doenças nessa área reprodutora, tanto do cão como do gato. Hoje, aqui no município, a gente traz esse programa de forma gratuita. Então, os animais que eles têm, né, os cães e gatos que têm na média de 6 meses a 5 anos, eles podem estar fazendo essa castração através do município de forma gratuita. Tá, e como seria para ter acesso, né? Antes de até de falar dos detalhes dessa castração, se tem algum animal que tem algum tipo de impedimento, de contraindicação para a castração, e como ele é feito aqui no município. Você falou que é um trabalho gratuito. Hoje, né, Salvador tem um privilégio de ter, inclusive, um hospital, gente. Sabe o que é isso? Tem uma cidade que tem um hospital público para atender os animais. Isso traz dignidade para os animais, e também conforto, segurança e maior possibilidades também para os donos, né, os criadores, os cuidadores desses animais. Então, para quem quer castrar,
tomou a decisão ou está na época de castrar, e qual é o trâmite, qual é o processo para ter acesso a esse serviço. Exatamente, né? Salvador está sendo uma cidade muito evoluída em políticas públicas voltadas aos animais, tem crescido bastante, almejamos ainda continuar crescendo em relação a essas políticas públicas PET, e hoje a gente tem aqui no município 2 unidades móveis de castração, né, que realizam esse serviço. Hoje a gente tem uma unidade que está no bairro de Pirajá e outra que está no bairro de São Rafael, realizando essa castração. Fora essas 2 opções móveis, né, que são serviços itinerantes, a gente tem também parceria com clínicas veterinárias particulares que realizam esse serviço de forma gratuita. Então, hoje o tutor, o munícipe, caso ele queira castrar o seu animal, ele pode estar fazendo isso de 3 formas. Ir a uma unidade móvel, que é essa que se encontra em Pirajá, ou no Jardim Botânico, que é o bairro de São Rafael. Então, ele pode estar se dirigindo de forma já direta com o seu animal. Uma outra opção dele é estar enviando um e-mail aqui para a diretoria. E uma terceira opção é a retirada dessas guias através de algumas unidades de referência, né, postos de saúde, referências aqui no município de Salvador. Então, o tutor que ele estiver interessado em realizar esse serviço de castração, ele tem essas duas diretrizes a tomar em relação a esse agendamento, sendo presencial o agendamento, sendo por e-mail ou sendo a emissão de guia feita em postos de saúde do município. Pronto, então nos postos de saúde de atendimento, né, da comunidade, seria o quê? As UBSs ou as unidades da família. Seria as unidades, né, da estratégia de atenção básica na área da família. Então, e também pelo e-mail, qual seria o e-mail para que uma pessoa manda o e-mail, já manda essa guia, pelo e-mail mesmo e consegue agendar? Exatamente. No e-mail, a gente, a partir do momento que o tutor nos envia uma mensagem, ele tem uma resposta automática informando quais são os documentos que ele vai precisar encaminhar. Então, nosso e-mail é o agendamento.dipa, que é DIPA, @salvador.ba.gov.br. Então, vamos lá. Agendamento.dipa, DIPA, depois... @salvador.ba.gov.br. Pronto. Então, manda esse e-mail que a equipe vai estar respondendo. Já o e-mail já está aqui no nosso chat, no nosso canal do YouTube, para você que está acompanhando agora ao vivo ou depois vai acompanhar no replay dessa entrevista, tá? Então, mandou um e-mail, fez o seu agendamento. E como é que está o fluxo? Muitas vezes faz esse chamamento, mas aí tem uma agenda cheia. Como é que está o fluxo de atendimento da comunidade que está interessada em fazer a castração? Então, Patrícia, atualmente nós temos cerca de 3.000 vagas mensais que são abertas, direcionadas à castração. Então, hoje é um serviço amplo, é um serviço onde o tutor, o munícipe que entra em contato, ele consegue um retorno. Se às vezes ele está precisando de uma castração de forma de emergência, ele pode se dirigir até a unidade móvel. Na unidade móvel, os dias são divididos, então, nas segundas, quartas e sextas, a gente tem os dias dos felinos, segundas, quartas e sextas, e terças e quintas são os dias direcionados a caninos na unidade móvel. Então, hoje o tutor, ele conta com essas 2 unidades, né, que uma está no bairro de Pirajá e a outra no bairro de São Rafael. Fora isso, temos as clínicas parceiras, né, que a gente tem distribuídas aqui também na cidade de Salvador, que é um bairro de Brotas, a gente tem um bairro de Estela Maris, temos uma unidade também no Bonfim, parceira, e um bairro da Graça. Pronto, então o serviço tem, gente, disponibilidade, vimos aí que é bastante amplo, realmente, um número que nem sei se todos os meses vocês atendem, né, tem a demanda, tem a oferta, agora a comunidade também precisa comparecer e solicitar esse agendamento. E aí agora falando dos animais, quais são os pré-requisitos, idade, peso, tem alguma contraindicação, qual é aquele animal que estaria apto, né, para fazer a castração? Sim, o nosso perfil aqui para participar do programa são animais a partir dos 6 meses de vida até os 5 anos.
é a nossa faixa etária. Esses animais, eles passam por uma triagem, né, no dia lá da castração, eles passam por uma triagem para saber se estão aptos. Então, a fêmea, por exemplo, que não estiver lactante, ela pode realizar esse serviço de castração. O animal que não esteja passando, nesse momento, por nenhum processo de tratamento, né, por alguma doença, às vezes infecto-contagiosa, também ele pode realizar essa castração. E é solicitado que o animal esteja com a vacina antirrábica em dia. A vacina antirrábica é uma forma, né, da gente manter aqui que o município esteja justamente livre da raiva, é uma forma da gente motivar esses tutores a continuar seguindo, né, esse calendário vacinal do seu animal, ter esse comprometimento. Então, o que é solicitado realmente é a vacina antirrábica, que é uma vacina gratuita ofertada nos postos de saúde aqui do nosso município. Uhum. Olha, Michele, tem uma pergunta aqui para você, que vem endereçada pelo Silvio. Obrigada, Silvio, tá? Pela sua participação aqui através do nosso WhatsApp, gente. Como eu digo, é uma ferramenta. Nós estamos ao vivo aqui no programa. Você pode mandar sua pergunta pelo chat aqui da plataforma do YouTube, @cardialfm, ou pelo nosso WhatsApp, 996573998, tá certo? Aí você traz a sua pergunta e já tem aí a sua solução. Michele, ele pergunta o seguinte, o Silvio: mora em apartamento, meu cachorro, que não é castrado, late muito quando fica sozinho. O que eu posso fazer para amenizar essa situação? Em relação à castração, a gente indica a castração aos machos, primeiro também como uma forma preventiva, né, de doenças, mas também para diminuir essa territorialidade do animal. O macho tem esse perfil, né, territorialista, então a castração seria indicada nesse sentido. Porém, o melhor do que um animal são dois animais, né? Então, talvez o ideal para ele seja adotar mais um animal. Eu indico, às vezes, adotar até um gato para fazer companhia, né? As pessoas, às vezes, têm um certo tipo de preconceito com felinos. Então, hoje, a gente tem até uma pesquisa recente mesmo, que no Japão existe um número muito maior de gatos referente a caninos. Então, ultimamente, as pessoas, talvez, pela questão, né, do ciclo do dia a dia, da rotina, estejam voltadas a adotar gatos, justamente pela questão que o animal depende menos, né, do tutor em relação ao cão. Então, talvez nesse sentido, né, já que o animal ele fica só e sente falta de uma companhia, o ideal seria ter uma outra companhia para ele. Então, a gente indica aí uma adoção responsável. Silvio, vai encarar, e aí, o que é que gostou dessa sugestão? A gente sabe que tem toda uma questão logística, né, Michele? A gente sempre faz questão de falar dos direitos, inclusive, dos animais. O animal doméstico, né, o pet, ele não é um brinquedo de pelúcia que depois que você enjoa e acha que quando começa a crescer, envelhecer, ele é abandonado, não. Então, é responsabilidade. Claro que tem que pensar em todas as questões, né, para poder inserir esse tipo de situação. Mas está aí, Silvio, uma dica para você e ver, né, por que esse comportamento do animal. Agora, a castração, ela é para resolver alguma coisa? A gente falou que será que resolve, ajuda? Está mais ligada à saúde no animal, à condição social de não reproduzir. Por que e como é indicada a castração? A gente tem duas vertentes, né, sobre a castração, que uma é o controle populacional, então, de fato, para a gente ter essa questão do controle, né, da quantitativa de animais. Então, ela é indicada para a questão da reprodução, principalmente se você tem um macho e uma fêmea dentro de casa, a gente indica castrar os dois, não só as fêmeas, porque a gente tem que tirar justamente essa ideia de que macho não precisa ser castrado, não, ele precisa tanto quanto a fêmea. Então, fora a questão do controle populacional, é uma questão também preventiva de doenças. Então, doenças mesmo do trato reprodutor do animal. As fêmeas, elas estão predispostas a ter câncer de útero, câncer de ovário, piometra, que é uma patologia acondicionada justamente a uma doença do útero, a uma infecção no útero. E os machos referente a tumores de próstata. Então, a partir do momento que o tutor ele versa por fazer a castração desse animal, automaticamente ele tem a isenção dessas doenças, né? Então, o animal que esteja castrado, ele já tem essa probabilidade menor de ter algum tipo de patologia. Pois é. Então, gente, olha aí, machos, fêmeas,
para a castração, tem o serviço gratuito, é algo que vai beneficiar, né, o animal, o tutor também fica mais tranquilo em relação ao seu pet. Agora as pessoas têm medo, né, será que vai ter algum problema, essa castração, tem gente que diz assim, bom, castração de um serviço público, nesses mutirões, nesse chamado, será que é garantido? Eu vou levar meu pet para fazer uma castração no serviço público, será que os profissionais que estão lá estão realmente habilitados às condições dessa castração, tá? Ou meu pet vai para a castração e vai voltar com um problema mais sério. Tem algumas pessoas que pensam dessa forma, que o serviço, por ser gratuito, não é de qualidade. O próprio SUS está aí para mostrar que o serviço gratuito é também de qualidade, né? Então, a castração também é uma forma disso estar acontecendo no formato efetivo. É uma castração igual a alguma outra que aconteceria em clínica particular, até porque nossa castração também é realizada em clínicas particulares, entretanto, são conveniadas à prefeitura. Então, os mesmos medicamentos, o mesmo processo técnico que um animal estaria sendo realizado numa clínica veterinária, está sendo feito também com a gente. Então, não existe essa discrepância de atendimento particular e público. O agendamento da castração, hoje a gente tem uma oferta muito grande, são disponibilizadas 3.000 vagas mensais aqui no município. Então, assim, hoje quem não faz a castração é quem realmente não tem interesse em procurar o serviço. Mas ele acontece e, assim, é um processo... O ano todo, né? Não tem um período, né, sazonal... E tal. As vacinas também, só para a gente finalizar, as vacinas também são ofertadas no público através da DIPA, através de outros serviços também? Isso. A diretoria animal hoje ela faz a castração viral, a vacina viral, que é a V10 para os caninos e a V4 para os felinos. A gente tem esse serviço de forma itinerante aqui no município, já percorremos alguns bairros como São Bartolomeu, Itaigara, Cajazeiras, Abaeté. E a vacina antirrábica ela é feita através do Centro de Controle de Zoonose, que é o CCZ, aqui do município de Salvador. Então, o CCZ ele oferta de forma ampla também essa vacina antirrábica, e são feitas, esses agentes justamente de endemias, eles fazem essa vacina em algumas unidades de saúde, e até mesmo em bairros você vê isso acontecer de porta em porta ainda, justamente nos períodos que são contemplados ao dia D, né, da raiva. Maravilha, gente. Então, o serviço público está atento à gestão, oferece esses serviços, e se não tiver ok, se acontecer alguma coisa, tem uma ouvidoria para quem participou desses serviços e que teve algum tipo de dificuldade, no intuito da gente melhorar. Teria, Michele? Qual seria? Tem sim, Patrícia. A gente tem um telefone aqui da própria diretoria, que é o 713611-7365. Tem o WhatsApp também para comunicação por WhatsApp? Não, a gente tem só o telefone fixo e temos também a nossa rede social, que é o Instagram, que é Diretoria Animal Salvador. Então, o ouvinte que teve algum tipo de dúvida, pode estar procurando esses canais de atendimento. E o ouvinte que entrou em contato, depois eu quero que ele me fale se ele vai adotar mais um animal, para a gente poder... Já queremos saber, viu, Silvio? Para saber... Para a gente poder ajudar aí nessa adoção responsável. A gente tem algumas ONGs que a gente também faz trabalho em coletivo, então, motivar sempre essas ONGs, né, que justamente fazem um trabalho filantrópico, é o nosso objetivo. Bacana. Próximo tema aqui, quem sabe. Então, só recapitulando, agendamento.dipa@salvador.ba.gov.br. Telefone 3611-7365. Também a rede social, @Diretoria Animal Salvador. Entregamos tudo agora com você para fazer as suas melhores escolhas. Michele, foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigada por hoje. Michele, que conversou com a gente. Michele Holanda, diretora-geral da DIPA. Obrigada, Patrícia. Um bom dia para vocês. Obrigada aí pela oportunidade de estar trazendo nossa pauta PET para o canal de vocês. Bacana. Grande abraço. Até a próxima.